Bem, eu acabei de me mudar, o cenário aqui ainda é de caos, com a maior parte do meu equipamento ainda embalado, mas eu vou começar já uma série que eu vou chamar de Construção 2, onde vocês vão poder acompanhar passo a passo a criação de um projeto novo, praticamente do zero, que vai se tornar um novo álbum, um novo show e assim por diante. Eu já falo um pouquinho dele. Esse é o caos que eu falei. Alguns instrumentos estão embalados, outros estão aqui atrás. Eu com pouco espaço aqui ainda. Mais uns aqui. Aqui mais um monte de caixas. De coisas embaladas. Ainda estão meio empilhadas porque eu estou começando a organizar e tirar algumas coisas do lugar. Esse é o cenário atual. Quinta-feira, dia 11 de março, às 3h30 da manhã, acabei de organizar a maioria dos meus instrumentos de percussão e os de sopro. Aqui tem um bongô de madeira, um tambor de língua. Nessa lata tem, que já é um instrumento de percussão, tem os tubos do meu carrilhão. Nessa cesta tem os shakers, chocalhos, esse tipo de coisa. Aqui tem os frame drums, aqui na frente o tar que eu mostrei na última live, e atrás tem um pandeirão, tamborim, os pandeiros. Na primeira gaveta tem os instrumentos de sopro, flautas, escaleta, apitos, buzina, o kazoo. No segundo, a maior parte dos instrumentos de madeira, wood blocks, toque-toques, alguns ganzais, e aqui os instrumentos mais de metal, sinos, triângulos, panderola, agogôs. Nessa caixa tem a minha calimba, que eu já mostrei num vídeo aqui. Bom, agora acho que eu vou ouvir um pouco de música para me distrair. Bem, a ideia é o seguinte, eu sempre digo que eu tenho material para mais de 13 álbuns, mas a maior parte das minhas músicas são compostas com um monte de instrumentos. Eu vou escrevendo e vou pensando em vários instrumentos para tocar, um monte de coisinhas de percussão e tal, e eventualmente dá até para eu gravar alguma coisa sozinho, tocando vários instrumentos, usando os instrumentos virtuais no computador, mas para levar isso para um palco eu precisaria às vezes de uma banda de 10 pessoas, 15, uma orquestra, coisas desse tipo. Então, nesses tempos de pandemia e de dinheiro curto, eu resolvi fazer um projeto do zero, focando em 4 instrumentistas. Isso para mim é um grande desafio. Como eu disse, a maior parte das coisas que eu faço são assim, eu vou enchendo de coisa. As únicas exceções são as coisas que eu escrevi na faculdade, na graduação, no mestrado ou nas matérias de doutorado com uma formação específica. Então, a ideia é focar nesse grupo pequeno, que eu imagino que sejam instrumentistas mais versáteis. Eu estou contando, a princípio, em primeiro lugar, com o meu sócio, André Poyar, que é um grande músico. Ele tem um perfil bem parecido comigo, né? Mas ele é mais instrumentista e eu sou mais compositor. A minha expertise é em compor, em criar, em fazer arranjos. E ele é formado em violão, ele é muito mais ele é um instrumentista muito melhor do que eu. Mas a gente toca mais ou menos os mesmos instrumentos, né? Ele toca baixo, violão, como eu disse, ele é formado nisso, né? Guitarra, toca bandolim, toca um pouco de teclado, um pouco de percussão, canta muito bem. Então a gente deve alternar num arranjo, às vezes até dobrando 2 guitarras, ou eu tocando baixo ou ele, assim. A ideia é poder contar com ele para fazer arranjos assim com vários instrumentos e com poucas pessoas. A minha ideia é chamar também uma pianista, que deve fazer piano e teclado. Já tem uma pessoa em mente, eu já convidei, mas não vou dizer ainda quem é. E que se essa pessoa aceitar, é uma excelente instrumentista, assim, uma concertista de primeira. E também vou chamar um baterista que também é formado em percussão sinfônica, então ele pode tocar o glockenspiel, tocar xilofone, vibrafone, não deve ter esses instrumentos, mas barrafônicos assim. Então essa é a ideia. Para mim, como eu falei, vai ser um grande desafio.
Eu disse que eu ia começar do zero, mas eventualmente eu posso usar o meu famosíssimo caderninho de rascunhos e uns fragmentos de melodias ou coisas rítmicas que eu tenho no computador para começar alguma coisa. E tem uma coisa que eu escrevi há muito tempo, uma ideia que eu tive, que eu tinha muita vontade de explorar e nunca trabalhei com isso até agora. Então achei que foi a oportunidade de começar esse projeto por essa ideia. Bem, essa primeira ideia que eu tinha é um fragmento melódico bem simples, super minimalista, que era mais ou menos isso aqui. E que depois eu faria no tom da dominante, uma quarta abaixo. Né, transposto para esse tom. Junto ele ficaria originalmente assim. E aí começaria outra vez. Só que eu reparei que em determinado momento da primeira frase, né, do primeiro tom, tinha uma nota que era essa aqui, que era a primeira nota da melodia transposta. E então eu resolvi fazer uma elisão. Quando chegasse, na segunda vez que eu toco, quando chegasse nessa nota, eu começaria a melodia transposta daquele ponto. A mesma coisa eu fiz na volta, né? Na volta ele faz... Essa nota aqui, o Lá, é a mesma que começa o tema no original, né? Antes da transposição. E eu fiz outra elisão. Então, juntando essas elisões, essas emendas, nesses cortes e essas emendas que eu fiz, o tema, quando é repetido, ele fica defasado, né? Então, cria umas síncopes diferentes, né? O acento está num lugar e ele cria uns deslocamentos assim no ritmo da melodia. E ficou assim. E assim continua, repete. Bem, como eu pensei nesse projeto de alguma coisa para levar para um palco de verdade e tal, eu já fico imaginando como é que começaria o show, né? Como é que seria a entrada das pessoas no palco. E eu pensei que essa música podia começar assim, com um tecladista, alguma coisa sequenciada, né? Tocando em playback, tipo uma coisa grave assim. Entraria o tecladista, agradeceria, sentaria, começava a tocar alguma coisa, provavelmente uns acordes bem soltos assim. Depois a mesma coisa, o percussionista entrava e aí o guitarrista entrava e começava a tocar esse tema. E aí depois da primeira repetição entraria eu cantando uma melodia também bem solta, uma coisa que a gente chama de tempo rubato, né? Que é tempo roubado, ou seja, às vezes acelera, às vezes desacelera, para não ter uma ideia de pulso mesmo, deixar só a guitarra fazendo isso. E aí numa segunda hora, na segunda repetição do tema, entraria eu tocando baixo. E aí eu resolvi fazer uma linha de baixo, né? E aí estava pensando primeiro fazer uma coisa mais solta, né? Com umas notas entrando em cada compasso, umas notas mais longas e tal, porque a ideia era eu continuar cantando. E eu tenho uma certa independência para tocar uma coisa rítmica e cantar. Então eu pensei em fazer isso. Só que eu comecei a usar uma técnica que a gente chama de octeto, né? Com H, H-O-Q-U-E-T-O, octeto. Que é uma forma de fazer um arranjo onde
dois ou mais instrumentos ou vozes e que se encaixam na melodia, né? A melodia desses instrumentos, ou seja, quando uma voz ou um instrumento tá numa pausa, o outro toca a nota. Então, assim, as notas de um instrumento ou de uma voz encaixam nos buracos da outra, mais ou menos. Tá gostando? Então não esquece de clicar na mãozinha aqui embaixo. Vai lá! Então eu passei essa melodia que eu tinha feito, que seria tocada na guitarra no caso, para a partitura, e comecei a preencher aquilo com os ritmos onde eu botaria as notas do baixo. E assim como essa melodia por causa daquelas elisões, vai se defasando, a melodia do baixo também vai assim. E ficou mais ou menos isso. Bem, eu falei que eu tenho uma certa independência para tocar uma coisa e cantar uma coisa completamente diferente. O problema é que essa linha é muito sincopada e essa coisa da defasagem dela faz com que seja uma linha única, enorme, né? Que é completamente diferente, né? Então eu não sei se eu vou conseguir cantar alguma coisa em cima disso, vamos ver. Então pode ser que eu bote essa linha só para uma parte onde eu não esteja cantando, ou que eu bote o meu sócio, o André Poiá, para cantar nessa parte, eu bote alguém para fazer essa linha enquanto eu faço outra coisa, não sei. Mas eu vou tentar tocar essa coisa complicada aqui e cantar. Bom, então os próximos passos é fazer esses acordes que eu pensei para a entrada da música, para aquela parte onde teoricamente a guitarra ficaria sozinha. Fazer a melodia da voz, né? Mas eu acho que talvez eu só faça a parte da voz quando todo o arranjo estiver pronto, toda a estrutura da música. É assim mais ou menos que eu costumo trabalhar, porque eu pessoalmente gosto da maioria das letras que eu escrevi, das minhas músicas, mas eu não tenho tanta facilidade de escrever letra, ou eu sou muito exigente até aceitar algum texto assim. Então é por isso que eu costumo deixar a letra da música no final, é a última coisa que eu faço, né? De modo que eu possa trabalhar com calma e tal. Então pode ser que eu faça isso, pode ser que eu crie uma melodia, mas não bote o texto, não sei. Então vocês vão ter que aguardar o próximo capítulo de construção para ver qual é o próximo passo que essa música vai tomar. Então a gente se vê lá. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no meu canal e não esquece de clicar também no sininho para ser avisado sempre que eu lançar algum material novo. Até mais!